Olá, meu nome é Carla Braga e vou estar no Entre Euros e Reais. E o vídeo de hoje é voltado para você que pretende vir morar aqui em Portugal e optou pela região norte do país, mas está em dúvida a respeito da cidade mais adequada para morar. Eu vou falar a respeito do custo de vida, especialmente do custo de vida no que diz respeito a arrendamento, que a gente chama de aluguel no Brasil, ou de compra e venda de imóvel. Então, se está no seu planejamento vir morar aqui no norte, não sai daí para não perder nenhuma dica. Se você ainda não sabe, eu trabalho com consultoria financeira aqui em Portugal. E um dos meus serviços é ajudar pessoas que estão no Brasil, pretendem vir morar em Portugal e precisam fazer uma estimativa de gastos, de custos dessa mudança e também um planejamento para reunir os recursos suficientes para que possam realizar essa mudança. Recentemente, eu estava conversando com uma cliente que pretende vir morar aqui no norte e ela estava super em dúvida quanto à cidade adequada para morar. Ela vem com um tipo específico de visto, ela não vem com visto de trabalho, mas ela pretende trabalhar. E a área profissional, tanto dela quanto do marido, tem mais oportunidades de trabalho no centro do Porto, em relação a outras regiões aqui do norte. Ou seja, muito provavelmente, ela vai conseguir uma vaga de trabalho na região central da cidade do Porto. Por isso, inicialmente, ela havia pensado em morar nessa região. No entanto, ao pesquisar os preços, ela viu que é extremamente dispendioso morar no centro do Porto. É claro que tem uma série de vantagens, como deslocamento, por exemplo. Você morando perto do trabalho vai conseguir fazer muitas coisas a pé, ou mesmo de bicicleta, aquelas bicicletas alugadas, ou mesmo patinete. Isso já chegou aqui em Portugal também. Enfim, você acaba tendo uma facilidade de deslocamento, mesmo que precise utilizar o metro, vai andar poucas estações. É claro que tem vantagem, sim, você morar ali na muvuca, no burburinho. No entanto, isso tem um preço, e nem sempre esse preço cabe no seu bolso. Por isso, é muito importante que você avalie a questão custo-benefício. É importante verificar o tempo que você vai demorar se deslocando, se morar um pouquinho mais afastado, e se esse tempo de deslocamento e o custo desse deslocamento compensam morar um pouquinho mais longe. É importante frisar que tanto os aluguéis quanto os valores de compra e venda de imóveis mais afastados são muito menores. Então você consegue, de repente, alugar um lugar bem mais interessante, mais espaçoso, com uma boa localização, no entanto, um pouco mais afastado do centro. É importante que você, antes de vir, pesquise nos sites de imóveis. Eu vou colocar aqui na lista de descrição alguns links de alguns sites onde você pode pesquisar os imóveis. Foram sites que eu utilizei na minha pesquisa antes de vir para cá e acredito que possam ser úteis para você também. E você pesquisar e verificar quanto é um apartamento com as qualificações, com as especificidades que você exige, das quais você não abre mão, nas regiões aqui do norte onde você gostaria de morar. E também verificar quanto tempo de deslocamento você demoraria entre um imóvel nessa região e o local onde você pretende trabalhar, e também quanto isso custaria. Eu vou dar alguns exemplos para a gente não ficar só de blá blá blá. Se você vai trabalhar na região do Porto e quer morar em cidades bem próximas ao Porto, mas não exatamente ali na muvuca do Porto, você pode morar em 3 cidades que são as mais próximas. São elas: Vila Nova de Gaia, Matosinhos e Maia. Vila Nova de Gaia, o que separa Vila Nova de Gaia do Porto é só o Douro e as pontes. Ou seja, você consegue chegar com rapidez ao Porto, seja de autocarro, seja de metro. Matosinhos também, o que separa Matosinhos do Porto é uma rua, ou seja, atravessou a rua, já está na outra cidade. Dependendo da região que você vai morar, é conveniente você morar em Matosinhos. Além disso, Matosinhos tem várias estações de metrô, então você pode ir para o Porto de metrô. Maia fica bem coladinho no Porto. Maia tem poucas estações de metro, então você tem que ficar ligado, porque se você morar longe da estação, você vai ter que verificar como é que vai ser seu deslocamento de ônibus, que a gente chama aqui de autocarro, como eu já disse em outros vídeos. Ou seja, vale a pena você avaliar em que local da Maia você vai morar e avaliar quais são os meios de transporte existentes ali na região onde você vai morar e assim calcular o seu deslocamento até o Porto. Mas também há várias freguesias da Maia que são coladinhas em freguesias do Porto. Então, dependendo da região onde você vai trabalhar no Porto, pode ser uma excelente alternativa.
Existe também uma cidade que fica logo depois de Matosinhos, que é Lessa da Palmeira. Lessa da Palmeira não tem metro. Porém, se você vai andar de ônibus ou de carro, pode ser uma alternativa. Lessa da Palmeira também é uma cidade de praia, tem praias deliciosas lá, é uma cidade bem tranquila, pequena, calma, e pode ser uma alternativa para você também. Há 3 outras cidades que são um pouquinho mais afastadas, dependendo do ponto de referência que você adotar, mas elas têm estações de metrô, ou seja, você consegue ir até elas utilizando o transporte público de metrô, que acaba sendo mais barato e mais rápido também. São elas Espinho, Vila do Conde e Rio Tinto. Existem outras 3 cidades que estão ainda mais afastadas, no entanto, elas possuem uma boa rede de comboios e também de autocarros. São cidades que você não vai conseguir chegar até elas de metro, mas você vai conseguir ir para lá ou de comboio, ou de autocarro, ou mesmo de carro, se você optar por se locomover de carro. São elas Guimarães, Vila Nova de Famalicão e Barcelos. Vale lembrar que todos esses conselhos que eu estou dando são para aquelas pessoas que pretendem utilizar o transporte público. O metrô, que a gente chama de metro, o autocarro, que é o que no Brasil chamamos de ônibus, e os comboios, que é o que no Brasil nós chamamos de trem. No entanto, se você optar por fazer seus deslocamentos de carro, é importante que você calcule tanto o tempo de deslocamento quanto os pedágios. As estradas aqui em Portugal todas têm pedágio. Os valores dos pedágios variam de acordo com o percurso que você vai fazer. Então é importante que você procure aí na internet os simuladores de pedágio e faça uma simulação entre o ponto de saída e o ponto de chegada para verificar se de fato vale a pena você se locomover de carro. Há pessoas que eu conheço aqui que fazem deslocamento para o trabalho de carro porque tem outros colegas de trabalho que moram na mesma região, acabam por dividir as despesas e fica mais em conta do que ir de transporte público. Eles dividem tanto o valor do combustível quanto o valor dos pedágios e vão numa carreata e todo mundo junto. No entanto, se você vai se deslocar sozinho, pode ser que fique muito pesado você pagar todos os pedágios e ainda o combustível. Então vale a pena você fazer essa conta aí com cuidado. Além dessas cidades que eu mencionei, eu fiz também uma outra pesquisa rápida aqui para trazer outras informações para vocês a respeito do tempo de deslocamento e do valor gasto para algumas simulações aqui que eu fiz. Então vamos lá, vou usar aqui a minha colinha. Se você sair de Matosinhos e for até a Rotunda da Boa Vista de carro, você não vai pagar pedágio, você não vai pegar nenhuma estrada, você vai gastar apenas 11 minutos. Eu calculei da parte de Matosinhos, Matosinhos Sul, ali perto da praia, até a Rotunda da Boa Vista, que é ali perto do Consulado do Brasil. Então, foram 11 minutos. Se você fizer de Matosinhos até o Porto de metrô, o tempo da viagem vai depender de qual estação você vai pegar e de qual estação você vai descer, né? A estação mais longe de Matosinhos é a Senhor de Matosinhos. E aí você tem outras estações, Matosinhos Sul, Câmara, Vasco da Gama, enfim, até chegar no Porto. E no Porto também tem várias estações, você pode descer até na última, lá Fanzeres. Mas enfim, se você pegar, eu coloquei um deslocamento médio, né, de mais ou menos a meiuca de Matosinhos até a meiuca do Porto. Vai dar entre 20 e 40 minutos, dependendo do trajeto que você vai escolher. E se você optar pelo pagamento do andante mensal, você vai gastar 30 euros por mês. Se você fosse deslocar poucas vezes durante o mês, vale mais a pena comprar os bilhetes individuais, que custam R$ 1,60 por viagem. Olhei aqui também o deslocamento entre Guimarães e o Porto. Se você for de Guimarães ao Porto de carro, esse trajeto vai demorar mais ou menos uns 30 minutos. Se você for de transporte público, vai demorar um pouquinho mais, uns 40 minutos. De carro pode ser até que demore menos de 30, vai depender do horário que você vai se deslocar, né? É bem próximo. Guimarães fica a 55 quilômetros do Porto. Só que as estradas são muito boas, então você chega com uma certa rapidez. Se você optar ir de Guimarães para o Porto de comboio, você pode adquirir um passe mensal, que pelo cálculo que eu fiz custa 74 euros, e você sairia de Guimarães e desceria na estação ou na São Bento, que é uma estação de comboio lá no centro do Porto, perto da parte turística, ou na estação Campanhã, que é um pouco mais afastada da parte turística, mas também é bem no centro do Porto. Então, com isso você gastaria 74 euros por mês se comprar o passe mensal. Se for se deslocar só alguns dias por semana, aí talvez valha a pena fazer o cálculo aí se vale mesmo a pena ou não
fazer o vale mensal ou se vale a pena comprar cada passagem individualmente. Vou colocar aqui na caixa de descrição os links para os sites onde você pode calcular essas coisas que eu tô falando. Espero que tenham gostado do vídeo, que ele seja útil para você fazer seu planejamento financeiro e verificar quanto você vai gastar de fato por mês, tanto com moradia quanto com transporte, morando no centro do Porto ou morando um pouco mais afastado, nas cidades mais coladinhas ou nas cidades mais intermediárias ou naquelas mais afastadas mesmo, para que você avalie o custo-benefício de morar mais próximo ou um pouquinho mais longe. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e eu espero você no próximo vídeo.